Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Gisele. E eu sou o Evandro. E hoje nós vamos falar um Fuzencast. Nós vamos fazer uma série de Fuzencast especial que vai se chamar Fuzencast Painel Sustentável. E nessa primeira versão, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre como surgiu a ideia do painel sustentável. E vamos fazer um brinde, porque hoje o brinde foi a entrega oficial do painel. Saúde! Saúde. Então vai falar. Acho que é bom você começar explicando o que é esse projeto, né? Explica aí. Bom, antes de entrar mais a fundo o que foi o projeto, partir direto aqui para o nosso tema do vídeo, a gente vai gravar aqui esse Fuzencast especial painel sustentável, vai ser vai ser uma série de vídeos focados no painel, não no passo a passo, como que foi feito. Sim, vai ter alguns passo a passo também, mas tudo que aconteceu antes, durante e por enquanto a gente entregou hoje e após o que a gente prevê que pode acontecer depois dessa entrega. Por quê? Falando aqui, agora introduzindo aqui a questão do painel, esse foi um projeto, por mais que a gente fale painel sustentável, o painel foi uma entrega. Ele foi basicamente o produto final de um projeto que a gente executou. Então, basicamente, esse projeto, além da entrega, que foi o painel sustentável, e se vocês acompanham a gente pelas as nossas redes sociais, a gente sempre está divulgando alguma coisa sobre o assunto. E eu me perdi aqui, o que eu estava falando mesmo? Você estava falando que o painel é o produto final do projeto. Então, nesse projeto, por mais que a gente foque mais aqui no painel em si, nesse projeto teve cursos de capacitação para adolescentes. A gente fala adolescentes, mas teve pessoas também que já eram avós, que participaram desses cursos. Pais de alunos. Enfim, dentre os que participaram, teve mãe e filha que participou, vó e neta que participaram, mas enfim, não vou entrar muito em detalhes em relação a isso. Mas esse projeto teve cursos de capacitação, tiveram passeios, tiveram palestras nas escolas, workshops, várias outras ações de forma junto, né? Isso, junto. E não somente o painel em si. Como a gente falou no começo, o painel foi só a entrega, o objeto principal. Porque junto com o painel também teve uma entrega de um mini documentário a respeito do bairro onde ele foi implantado, no caso aqui em Ermelino Matarazzo. Tem muita gente que pergunta, manda mensagem para mim, onde vocês moram, não sei o que, eu quero fazer visita. Pessoal, visita na pandemia? Não pode. Não pode, mas enfim. Inclusive a gente também, dentro dessa série de vídeos, a gente vai matar um pouco das curiosidades do pessoal, que bastante gente manda mensagem perguntando, nossa, como é que vocês fizeram para colocar todas essas pastilhas e fazer esse desenho? Porque é diferente o painel de um mosaico, né? É bem diferente. Então as pessoas ficam com algumas dúvidas e dentro dessa série também a gente vai falar sobre tirar essas curiosidades de vocês, responder essas dúvidas, né, Ivan? Isso. E assim, eu acho que o legal da gente falar também é que esse não é o nosso primeiro projeto, né? A gente vai falar um pouco mais dos outros. Vamos falar um pouco, acho que é legal a gente falar um pouco dos outros projetos. Eu quero contar uma história, antes de falar dos outros projetos, como surgiu essa ideia de executar projetos. Né? Eu e o Evandro, a gente trabalhava juntos. E depois de um tempo, depois do primeiro projeto que a gente executou, que se chamou Arte em Vidro, a gente fazendo as nossas reuniões aí, que para quem conhece a gente, já segue a gente há algum tempo, sabe que a gente gosta de fazer reunião caminhando aí pelas ruas. Então parece que as ideias vão fluindo.
E um dia, numa dessas reuniões que a gente estava fazendo, a gente falou, vamos viver de projeto? Vamos fazer uns projetos? Vamos investir nisso daí? E aí a gente falou, um olhou pra cara do outro e falou, vamos. E daí a gente começou a executar alguns projetos sociais, né? Socioambientais, socioambientais, culturais. Então a gente começou a executar esses projetos. Então o primeiro projeto que a gente executou foi um projeto que se chamou Arte em Vidro, né? Acho que é legal você contar da história um pouquinho de como surgiu a ideia do Arte em Vidro. Para quem gosta de história, isso aqui vai ser um prato cheio, porque olha só. Eu trabalhava numa empresa, numa ONG. E eu era professor de uma turma de deficientes intelectuais. Tinham várias outras deficiências no meio, mas o foco maior era trabalhar com o desenvolvimento dos deficientes intelectuais. Só para, esses deficientes intelectuais eram associados ou não à deficiência física, Isso. Mas todos tinham algum nível de deficiência intelectual. E assim, abrindo um parêntese aqui, quem não conhece, quem nunca teve contato com algum tipo de pessoa com deficiência, pode ser que tenha ainda um tabu, ainda exista um tabu dentro dela, acreditando que o camarada não pode fazer nada. No começo, assim que eu fui colocado lá na ONG para trabalhar, eu cheguei lá com um pouco de receio, mas após 4 anos de trabalho, claramente quebrei esse receio. E um belo de um dia, em uma atividade, eu já contei, eu acho que essa história em algum lugar aqui no canal, mas eu não me recordo. Um deles chegou para mim e falou, Evandro, eu quero abrir uma empresa. Eu, do quê? Ele, não sei. Mas aí eu perguntei, por que, Matheus? Será que eu posso falar que é o Matheus? Pode. Por que, Matheus, você quer abrir uma empresa? Olha só, isso, um deficiente intelectual falando, ele falou o seguinte, não, é porque eu escutei meus familiares conversando, eu estava deitado, provavelmente ia dormir, escutei meus familiares conversando e eles estavam falando a respeito de dinheiro, que estavam com dificuldades e não sabia como que ia pagar as contas. Aí aí ele, então eu resolvi, eu quero ajudar de alguma forma, quero abrir uma empresa para me poder gerar, não foi exatamente com essas palavras, mas eu quero abrir uma empresa para me poder gerar algum tipo de receita para me poder ajudar a minha família. Isso ele falou para mim. E aí mais 2 que estavam do lado, o Evandro, meu xará, e o Marcelo, também tiveram um problema bem semelhante, também estavam a fim de abrir uma empresa. E como eu já trabalhava há um certo tempo com esse público, eu sabia, quem trabalha vai concordar comigo, sabe que eles são capazes. Eles só não têm mais chances no mercado porque são poucas as pessoas que acreditam. Mas enfim, daí eu chamei a Gisele, a gente começou a conversar sobre o assunto, possibilidades, e a gente chegou num consenso. Vou resumir legal aqui a história para não ficar muito longo. A gente chegou num consenso que a gente ia juntar latinha, gerar uma primeira receita, comprar algum objeto físico e fazer uma rifa. E assim a gente fez. Juntamos as latinhas, vendemos elas, deu R$ 81,50 ou R$ 80,50 o valor da venda das latinhas, e a gente foi nas Casas Bahia. Foi só o Evandro e a Gisele? Não. A gente levou todo mundo da sala. Os 10 deficientes que estavam lá, os 10 meninos, vou trocar, a partir daqui eu vou trocar a palavra de deficiente pelos meninos. Os 10 meninos que estavam lá com a gente na sala, os alunos que juntaram as latinhas, tiveram a oportunidade de ir com a gente para eles escolherem o que eles iam comprar. Daí chegamos lá na loja, compramos não, que a gente acabou ganhando uma panela elétrica para poder fazer a rifa. Dando um salto na história, com esses R$ 81,50, a gente conseguiu arrecadar mais de R$800. Ou foi mais de R$1.000? Enfim. Foi mais de 1.000 que ainda ficou o dinheiro na minha conta. Foi 1.200. Acho que, se eu não me engano, R$1.200, por volta de R$1.200. Isso com a arrecadação de latinha. Isso provou para eles, essa ação provou para eles que eles eram capazes de executar qualquer tarefa quando
alguém acreditava. Não estou querendo aqui falar, o Evandro e a Gisele são os bambambam. Não. Se alguém acredita em qualquer outra pessoa, a outra pessoa, sabendo que ela está recebendo, pode receber esse voto de confiança, ela vai dar o máximo de si. E foi o que eles fizeram. Então, daí a gente pensou o seguinte, eu sentei com a Gi, eu falei para ela, eu sei uma técnica que mexe com vidro e alta temperatura e dá para fazer umas coisinhas. Mostrei para a Gi, ela não se agradou muito da imagem que ela viu, dos colarzinhos, dos negocinhos. Mas aí a gente sentou, conversou e resolvemos escrever um projeto para trabalhar o fusing, vidro e alta temperatura, com o público deficiente. A gente escreveu o projeto e daí a gente correu atrás de patrocínio via emenda parlamentar. Depois de um bom tempo, se eu não me engano, um ano e meio, a gente conseguiu a aprovação do projeto. Não lembro se foi um ano e meio entre a aprovação ou o início da execução. Mas a gente passou um bom tempo correndo atrás de verba para isso e a gente recebeu a verba e começamos a trabalhar fusing com o público deficiente. E olha, a gente fez com que eles mesmos, não somente o público deficiente, mas a gente também convidou os familiares para fazer parte. Deixa eu só falar eu tinha até esquecido dessa parte das latinhas. Achei legal você ter lembrado. Só que aí depois que o projeto foi aprovado e tudo mais, que a gente conseguiu a verba para executar esse projeto, teve um problema, né? Porque, assim, vidro e deficiente intelectual é uma coisa meia... Não casa dentro da mentalidade de algumas pessoas, inclusive de alguns familiares, né? Porque tem uma certa barreira, né? Às vezes algumas tem um certo julgamento de que o deficiente intelectual ele não tem até uma coisa que eu sempre falava para as mães: ninguém é bom em tudo. Tem alguma coisa que seu filho é bom, né? A gente tem que parar dessa mania de ficar julgando as pessoas e de ficar limitando principalmente os deficientes, né? Então, assim, a própria limitação às vezes vem da família. Então a gente pensou, como que a gente vai fazer para ultrapassar essa barreira de os pais inscreverem os filhos para participar dessa oficina? Que a oficina ia acontecer em outro lugar, num espaço que a gente alugou, que a gente desenvolveu para isso. E aí, a gente teve que ultrapassar, porque assim, bastante dos familiares não queriam. Alguns falavam, como já conhecia o Evandro, conhecia o trabalho dele, falavam, não, se você tá falando que meu filho é capaz... Inclusive teve uma mãe que veio perguntar pro Evandro, não, mas você acha que meu filho é capaz? E o Evandro falou, não, com certeza ele é capaz, ele consegue. Então assim, o Evandro teve que dar esse aval pra pessoa, pra mãe, pra falar, não, ele consegue. Então algumas se inscreveram, algumas deixaram os filhos participar. Mas mesmo assim, quando você escreve um projeto, ele tem uma quantidade de pessoas que tem que participar. Porque no final do projeto tem uma prestação de contas e você tem que provar que que aquela quantidade de pessoas participou do projeto. E aí a gente falou, como que a gente vai fazer? Porque a maioria tá com medo de deixar os filhos participar. E aí que surgiu uma ideia, né? A gente pensou, então, já vamos matar o coelho com 2 cajadadas, sei lá como é que fala. Como é que é? 2 coelhos com, acho que é cajado. Então, cajado, coisa de Moisés. A gente pensou, vamos fazer isso. Então a gente já vai quebrar, vamos fazer o seguinte, vamos convidar os pais ou alguém da família para participar junto com o deficiente. Porque aí a gente já vai quebrar esse paradigma de que o filho não consegue. E aí também a gente vai incentivar os familiares a conviver com uma outra deficiência, porque tinha vários tipos de deficiência, né? Então a gente vai já fazer tudo isso bem bolado. Isso, né? A gente fez essa vitamina de soluções aí para todo mundo. Tipo, meu filho só tem síndrome de Down e é bem leve. O filho da fulana tem síndrome de Down, só que é um pouco mais elevado. Expôs esse pessoal para conviver todo mundo junto. Falar uma outra síndrome,
Retardo mental. Leve, por exemplo, ou retardo mental moderado. Moderado. Enfim, a gente fez essa salada, não tinha somente, por exemplo, eu sou pai, não era só meu filho que era premiado ali, não. Tinha vários prêmios ali trabalhando, todo mundo junto. E um detalhe muito interessante é que, voltando um pouco, eu coloquei o meu na reta para todo mundo ir, porque se não desse certo eu ia ter que responder por todo mundo e teria que garantir que ninguém se machucasse. Mas um ponto bem interessante que é bom a gente lembrar, que tinha, para você ver, tinham pais, né, que pela, entre aspas, ausência de deficiência, acreditava que conseguia fazer tudo assim, ó, moleza, mais fácil que o garoto ali do lado, né, que tinha uma certa dificuldade, talvez até motora. E não foi dessa forma. Os meninos, a maioria dele, praticamente 100% dos meninos, conseguiram criar suas próprias peças muito mais fácil do que alguns responsáveis. Não vou falar pais, porque não era só pais, tinha tios, irmãs, e pai era só pai, tios, mano, não tinha nenhuma avó. Não. A não ser a avó. Enfim, muitos do pessoal dito normal teve muito mais dificuldade do que os meninos de aprender. Olha o tamanho dessa quebra de tabu. Imagina só, você chegar no espaço, imagina só, você chega numa empresa onde os encarregados da empresa são deficientes intelectuais. E os funcionários, vou falar aqui uma palavra bem generalizada, os peões são o público dito normal. Ou seja, o chefe é o deficiente e o peão é o normal, digamos assim. E assim, esse projeto, tipo, foi bem legal porque assim, quando a gente começou, tipo assim, foi o primeiro projeto, então assim, eu trabalhava no administrativo, então tipo, não tinha nada a ver. O Evandro já trabalhava com o Fuse. Na época ele já tinha, enfim, ele já trabalhava, então assim, a gente meio que teve que provar não só o nosso trabalho, mas o trabalho do Evandro, porque eu não conhecia o Fuse ainda, mas a gente teve que provar que dava certo, então foi bem desafiador, porque a gente cresceu bastante, porque a gente tinha que fazer várias tarefas, então desde tipo ensinar como lavar o salão, como preparar as oficinas, então foi um projeto bem desafiador e bem legal, porque tipo, acho que pela primeira vez assim, os alunos sentiram que assim, tinha alguém que acreditava, né? A gente nunca fez, né, nunca falou muito assim abertamente sobre esse projeto, porque de fato, imagina só, você tem um filho, né, o mundo fala pra você que o seu filho não vai chegar muito longe, vai sempre depender de você. E daí você aparece na tua frente um camarada com uma ideia absurda falando pra você: Joana, seguinte, eu quero trabalhar. Me empresta teu filho por 6, 7, 8 meses para me ensinar ele a mexer com vidro, alta temperatura e no final, vidro, alta temperatura, cuidar de um forno de fusão para poder preparar as peças e no final ele mesmo tem um evento pensado nele para ele, um evento de formatura onde ele vai poder expor o trabalho dele, todo o trabalho que ele criou durante o curso e ainda tem um buffet para servir seu filho e aí no final uma baladinha, só para comemorar tudo. Então a gente quis fazer essa no final, né? A gente já tá dando vários saltos e me vindo, mas é que no final a gente quis fazer uma formatura para eles nós fizemos uma exposição com as peças que eles fizeram, eles e os familiares,
e todos os alunos usaram uma peça, um colar, por exemplo, ou um anel, alguma coisa, uma pulseira, que foi desenvolvido dentro do projeto. Na mesa a gente colocou aqueles negocinhos, nem sei como é que chama, que coloca o guardanapo assim, a gente fez de bico de garrafa, então a gente quis fazer uma coisa bem diferente para eles. E também a gente quem fez o evento foi os alunos e os familiares. Eles que apresentaram o projeto, que entregaram o certificado, eles que fizeram toda essa parte de que tipo, não era a gente que ia fazer, a gente falou, não, a gente quer que eles façam tudo isso. Mesmo porque também existe um certo normal de quem organiza. Vai, um exemplo, eu fui o professor que dei a aula. Existe um certo normal hoje em dia que, tipo, o professor que faz a entrega, que faz a apresentação do evento, o professor ou o responsável pelo projeto, que faz a apresentação do evento, que faz a entrega dos certificados, que coordena tudo. Bicho, não teve nada disso. Primeiro porque, por mais que a gente tenha escrito o projeto, a ideia não foi nossa. A gente adaptou a ideia deles, o chamado deles, pedido de ajuda deles, para aquilo que estava a nosso alcance. E quando tudo foi executado, tudo foi terminado, a gente deixou os 3 meninos lá no comecinho, lembra que eles chegaram pedindo para me ajudar eles a ter uma fonte de renda? A gente deixou os 3 lá na mesa, o Matheus, o Evandro e o Marcelo, e eles fizeram a entrega do certificado, porque a ideia foi deles. E o mais legal, assim, que foi a parte que, tipo, eu pensei, valeu a pena todos os dias que a gente trabalhou dobrado, que a gente teve que fazer muita coisa. Foi a parte que, no final, um aluno, o Matheus, todo mundo lá, tipo, já tava meio que acabando, ele levantou a mão e falou, quero falar. E aí ele pegou o microfone e agradeceu a gente, né? Tipo assim, aquela hora, tipo, eu senti que, de alguma forma, tudo que a gente ensinou, porque a gente falava pra eles que eles têm que ter voz também, que eles também têm que falar. Então, na hora que ele pegou o microfone e começou a falar, tipo assim, eu senti, valeu a pena todo o cansaço, todo o estresse que foi, porque não é fácil executar um projeto. Mas aí, tipo, eu falei, valeu a pena. Então, foi muito legal esse projeto. Eu aprendi bastante e é isso. Bom, gente, quem trabalha com isso sabe que, tipo, quando você trabalha com deficiente intelectual, pelo menos no meu caso, a gente aprende muito mais do que ensina, porque foi um momento difícil também que eu tava passando e, tipo assim, eles davam força pra gente caminhar, né? E com eles não tem tempo ruim, né? Com eles tá tudo legal, porque você briga com eles, chama atenção, daqui 10 minutos tá tudo normal. É muito legal mesmo. No começo você fica... Quando a gente não conhece, sempre quando você não conhece alguma coisa, você fica meio com receio, você não sabe como é que vai ser a reação da pessoa ou daquilo que você tá fazendo, porque é o primeiro contato. Mas depois que você vai conhecendo a história e vai convivendo com ele, você vê que é totalmente surreal, assim, uma coisa bem legal trabalhar com esse público. Então, se você tem vontade de executar algum projeto com esse público, vai a fundo, que é bem legal. Vai com medo mesmo. E, bom, falamos sobre isso. E o outro projeto também que eu acho que é legal a gente comentar depois desse. Assim, só pegando o gancho da Gi, pessoal, a gente vai ter um corte aqui que vai acabar a bateria lá. Então, e só para complementar, então, só para terminar aqui falar do projeto Arte em Vidro, após a formatura, claro, sempre depois de executar um projeto desse tamanho, com esse tipo de público, não só com esse tipo de público, mas quando você executa um projeto desse, sempre vem muita gente elogiando o trabalho. E depois de alguns meses que a gente terminou, acho que uns 2, 3 meses, a gente terminou uns 2, 3 meses depois que a gente terminou,
a gente recebeu uma outra proposta para executar um outro projeto. Porque alguém lá dentro que participou lá da festa viu o projeto, viu todo o resultado, gostou, escreveu um outro projeto, escreveu não, né? Adaptou o nosso projeto para outro público e mandou para a gente com a proposta de se a gente poderia executar o mesmo projeto com outro tipo de público. Daí a gente pegou o projeto, demos uma lida, consertamos algumas coisinhas e eis que a gente, depois de um certo tempo, inicia praticamente o mesmo projeto, dessa vez com os velhinhos. Que também se chamou Vidro, Maturidade e Inclusão, que também foi outro aprendizado assim, surreal. Tá. Nesse projeto, acho que foi a primeira vez que a gente teve que pegar o bastão da aula e falar, Toji, vai na fé que a turma toda agora é tua. Porque assim, no projeto do deficiente intelectual, eles já me conheciam, eu já tinha intimidade com eles. E tipo assim, eu não era professora ainda, né? Eu ficava ali na parte eu era a que fazia tudo. Desde lavar a garrafa, limpar salão, o que tá precisando, ver o que estava acontecendo, administrar o negócio ali. Mas eu não ficava no começo, né? Mais no começo, eu não ficava tão encarregada pelas aulas. Depois, no final, que a gente começou a fazer acessórios, eu comecei a ficar encarregada pelas aulas, mas assim, eu já conhecia os meninos, já tinha intimidade, já brincava, já dava risada, né? E aí, com o projeto do idoso, a gente chama de projeto do idoso, a gente não chama esse projeto pelo nome. Que era Maturidade e Inclusão, mas com esse projeto, eu tive que dar algumas oficinas e no começo eu empacava. O Evandro já sempre mexeu com o negócio de dar aula, com o aluno e tudo mais, mas eu não. Então, se era uma coisa que eu não queria fazer, falar assim pra um monte de gente, né, ensinar alguma coisa, eu não tinha tinha medo. Então, assim, às vezes era no começo, nas minhas oficinas, eu empacava e falava, eu não vou não, o Evandro vai. E, tipo assim, por exemplo, assim, tinha 2 salas. Aqui, nessa sala, tava aqui os nossos alunos. O salão, era um salão. O salão onde tava os alunos. E aqui tinha uma parede, e eu e o Evandro aqui. E eu empacado, e o Evandro vai, eu não vou. Ele vai, não, eu não vou, né, Evandro? Às vezes a gente combinava assim, eu tinha o meu horário, as minhas aulas, depois das minhas, aí por muitas das vezes tinha as da Gi e vice-versa, às vezes tinha dela e às vezes a gente assumia a turma por um dia inteiro, enfim. Daí, nesses casos, eu terminava a minha aula e eu sabendo que a gente estava lá dentro, aí o pessoal aplaudia, não sei o quê, aí eu saía, ia lá e falava, agora é você. Ou então eu já falava pra turma, agora vai ser a Gi que vai continuar a atividade de hoje. Ia lá dentro buscar ela. Chegava lá, ela tava rodando no mesmo lugar, não quero. Dá pra ouvir o coração de longe. Mas assim... Não, calma, é porque era muita gente, tinha umas 30 alunas. E assim, né? 40. E assim, gente, vou contar um negócio pra vocês. No começo, como era um público tipo que não conhecia a gente também, às vezes você chegava, tinha umas caras feias, umas caras amarradas, e eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer pra quebrar esse coração, pra quebrar essa barreira? Né? E inclusive, até com isso, falando dessas caras feias, a gente começou a perceber, porque assim, todos os projetos a gente meio que adapta de acordo com o que a gente está sentindo ali no momento. Então, nesse projeto, a gente percebeu que a gente ia ter que entrar um pouco na história do idoso, na história de cada pessoa que estava ali, porque às vezes a gente vinha com uma proposta de atividade e eles não aceitavam. Antes de começar a fazer o negócio, já falava que não conseguia, já falava que já tinha tentado.
Sabe, você fica um velhinho, dá vontade de pegar assim, velhinho. Cara, eu nem falei ainda o que eu vou passar pra tu e ela tá falando, ai, não quero, ai, não sei, eu adoro. E o pior disso é que, tipo, eles não ficam quietos. Não fica ali, não, eu não consigo, mas meu amigo do lado consegue. Não, já falava que ele não conseguia e já falava pros coleguinhas do lado. Que aí já desmotivava a turma toda. Então a gente percebeu que a gente ia ter que entrar um pouco na programação mental, em crenças limitantes. Então a gente não podia vir já com as oficinas de Fuse. A gente tinha que quebrar esses paradigmas primeiro, entrar na história, conhecer um pouquinho dos alunos para depois a gente vir com as oficinas. Então a gente meio que remodelou, né? Depois disso a gente remodelou o projeto. A gente entrou com... como chama aquelas coisas que a gente dava? Dinâmicas em grupo. A gente fazia várias coisas pra gente conhecer a história. E o legal é que, tipo, depois que a gente começou a fazer isso, uma aluna específica que sempre vem na minha cabeça, que, tipo, era outra pessoa. E ela falava, ó, meus filhos em casa, meus netos... falam que depois que começou esse projeto eu sou outra pessoa. E tipo, aí já não era mais cara feia, eu já fiz amizade com os alunos. E literalmente nas oficinas eu soltava a franga, gente. Era muito legal, assim, foi muito legal dar as oficinas pros idosos, que depois que a gente pega uma intimidade assim, nossa, é muito legal. Quem é professor sabe muito bem, quando você se aproxima mais do teu aluno, até daquele que fica amarradinho ali, uma rentinha ali no canto, você pega um carinho pelos bichos. E com os velhinhos, acho que isso aumenta. E assim, o legal é que, tipo, eu acho que o professor, ele tem que quebrar a barreira. Então, porque sempre vai vir uma barreira entre você e o aluno. Mas você não sabe a história que tem por trás daquela pessoa. Então, o legal é você ir comendo pelas beiradas, entendendo, e eles contando a história. Então, assim, é muito legal. Tem uma dinâmica que a gente fez, que um aluno, ele era um senhor, que eu, nossa, adoro ele, tipo, todos eles viram amigos da gente depois, que ele falou assim, Gi, eu não sei o que é amar. E começou a falar, não, minto, eu não sabia o que era amar até você fazer essa dinâmica, fazer todo esse trabalho com a gente. Aí ele contou a história do filho dele, que o filho dele faleceu, morreu. Eu acho que essa história é meio pesada. Não posso contar? Não, porque... Não, vai, termina. Faleceu, pá, morreu. E ele falou pra esse senhor que eu sei que você não me ama, pai. E aí quando ele contou essa história, aí eu fiz mais dinâmica, falei, não, esse homem vai sair daqui. Pegou a ferida e fez assim. Sair sabendo o que é amar. Ele contou várias histórias, umas coisas bem legais. Então, dentro da história que eles iam contando, a gente ia, quebrando as barreiras ali, e a gente pensava, não, a pessoa não vai sair daqui só sabendo mexer com vidro, vai sair daqui transformada, que é uma coisa assim, quando você trabalha em projeto social, eu pelo menos, a gente se doa muito, então a gente não quer só ensinar aquela técnica, não, a gente quer que a pessoa saia dali transformada, tipo outra pessoa. Então, a gente fez todo esse trabalho, foi bem legal, e aí a gente entrou com a técnica do Fusing, né, Evandro? Isso. E legal desse projeto também, que além disso, a gente incentivou o empreendedorismo. E aí no final do projeto, a gente fazia feirinhas, que eu também soltava as francas, era muito legal. Cada venda era uma comemoração. Então, além das peças que eles fizeram dentro da oficina, a maioria deles faziam tipo crochê, algum tipo de artesanato. Então a gente fez algumas feirinhas para eles terem uma renda, né? E além de vender as peças de vidro, também vendia as peças, as coisas que eles faziam em casa. Foi bem legal também, né? E, bom... E você vê que ela foi no final pra tentar terminar e vai lembrando de mais outras coisas. Não, acho que é isso. Não, mas acho que é interessante a gente falar alguma coisa, porque, tipo assim, da mesma forma que foi com os deficientes, com o público idoso, a gente também chegou com certo...
meio que na defensiva, tipo, eles têm mais experiência de vida do que a gente. Como que a gente vai chegar aqui, dois moleques, e tentar ensinar alguma coisa, por mais que fosse o Fusen, alguma coisa que a gente sabe, como que a gente vai ensinar para um pessoal que tem mais experiência de vida do que a gente? Aí, como a gente falou, tinha umas carinhas feias, palavras da Gi, tinha umas carinhas feias, papai. A gente foi pensando, foi remodelando as atividades. Por quê? Pensa só, o pessoal de mais idade já está meio que cansado, boa parte deles já estão cansados de trabalhar e querem agora querem motivo para desfrutar a vida. Então como que a gente chega para eles e fala, a gente vai ensinar vocês a fazer peças de vidro para vocês poderem ter renda, não sei o quê. Quem gosta de artesanato, quem gosta de pôr a mão na massa, até que vai. E quem não gosta? E aí fecha a cara. Então o que a gente fez? A gente tinha, como a gente falou bem no começo do vídeo, a gente tinha que passar as atividades de Fusen. Mas se o público não quer participar da atividade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, mesmo assim, passar a atividade de Fusen ou as aulas de Fusen, só que de uma forma bem mais descontraída, fazendo com que eles sintam vontade de aprender aquilo. Não somente, hoje a gente vai fazer isso aqui, acabou e... como muito professor faz. A gente tinha que criar uma metodologia, algumas formas para passar através dessas dinâmicas, dessas brincadeiras, dessas formas descontraídas que, olha, se vocês vissem, agir descontraído com o pessoal, meu Deus, eu tinha vergonha? Não é vergonha, eu que ficava vermelho, eu me sentia envergonhado no lugar dela, mas enfim. Eu não ficava com vergonha não, na realidade, nesse projeto do idoso, eu soltei as frangas e falei... que julguem, fale o que quiser. O importante o importante é a diferença que eu tô fazendo na vida desse pessoal que tá aqui. E ó, não tava nem aí. De fato, ela não tava nem aí. Eu ficava... Ela dançando lá, pulando e gritando e batendo palmas assim. Tipo a música tuts, tuts, tuts. Ela com a palminha tuts, 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 tuts. 100% dentro do ritmo. E o pessoal, os velhos, todo mundo no ritmo, tuts, 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 e ela, assim ó, vai, comigo, pum. E obrigando o pessoal a sair do ritmo. Eu ficava assim no canto, e ela na cozinheira, meu Deus. A cozinheira ia também, enfim. E o legal é que tipo, tinha uma aluna que era vizinha, e ela escutava meus gritos lá da casa dela. Ela falou pra mim que falava assim com ela mesma, não, hoje é a aula da Gia, eu tenho que ir, porque a gente soltava as frangas, era muito legal mesmo. E assim, legal é que a gente tem alguns relatos de algumas alunas que falavam assim que tinham medo de mexer com o vidro, que achava que o vidro ia estourar no rosto delas, que elas iam se machucar, e viram que não era nada disso, né, que é totalmente diferente. Então foi bem legal também. Porque justamente por causa da metodologia. Então, gente, se você tiver vontade mesmo de escrever um projeto para executar nesse sentido, vai fundo, que vale muito a pena para o seu crescimento financeiro, vale a pena, mas o seu crescimento pessoal também vale, tipo, infinitamente mais a pena ainda. Então é bem legal, né? Então, a gente gosta de contar um pouco dessas histórias para quebrar os paradigmas também de... Às vezes as pessoas acham, mas será que vale a pena mexer com vidro? Será que vale a pena trabalhar com Fusen, com garrafa de vidro? Vale a pena trabalhar com projeto social, ambiental, socioambiental, cultural? Vale a pena? Vale muito a pena, gente. Vale muito a pena. A experiência é transformadora, não só da mentalidade da pessoa que começa a olhar para a garrafa de vidro de uma forma totalmente diferente, mas também a experiência pessoal também, nossa e da pessoa. Então é bem legal. Então, vale a pena. Fora isso que a gente ia falar, nossa, a gente falou tanta coisa. Eu ia falar alguma coisa aqui, só que você me cortou, eu já até esqueci. Mas enfim, só pra gente finalizar esse ponto, hoje em dia a gente está começando a viver mais forte a questão da
sustentabilidade, porque a gente está vendo mais em reportagens, em ações, que de fato a economia circular está chegando com tudo. E em pouco tempo as empresas vão ser obrigadas a ou se adaptarem a essa nova visão de mundo, digamos assim, ou ajudar alguém a ajudar elas a se adaptarem. No nosso caso, falando agora da questão reciclagem e sustentabilidade, o nosso foco é trabalhar com a garrafa de vidro. Fuse em garrafa de vidro. Claro que dá para você fazer com outras peças, mas nosso foco é basicamente a garrafa de vidro. Eu poderia muito bem pensar isso lá em 2013, 14, quando a gente escreveu outro, 2015, quando a gente escreveu o projeto, pensar, não, essa técnica é minha, eu adaptei ela para rolar legalzinho com a garrafa de vidro, não vou ensinar ninguém não. Oxi, vou ganhar dinheiro com ela. Mas não. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Não somente aprende sobre a técnica, mas aprende sobre como ensinar isso de uma forma melhor e mais fácil. E melhor do que isso tudo é o impacto que você traz tanto para as pessoas que participam das tuas atividades, dos teus cursos, quanto no local onde elas moram. Porque uma vez que você impacta uma pessoa, ela consequentemente vai impactar outra, que impacta outra, e aí começa um efeito dominó positivo. E todos esses projetos que a gente citou, ele tem, por conta desses projetos que veio, né, que procuraram a gente para executar esse outro projeto que se chamou Painel Sustentável, né? Então, assim, tudo que a gente aprende, nada é em vão, né? Tudo que você aprende vai ficando ali, ó, na sua mochilinha de aprendizado. E chega uma hora que ele vai contar. Então, devido a todos esses projetos que a gente tinha executado, pelo nosso trabalho com a garrafa de vidro, surgiu, né, a ideia do projeto Painel Sustentável, né? Isso. Que o patrocinador desse projeto Painel Sustentável é o cara, né, entre aspas, que o bambambam das garrafas de vidro. É o maior fabricante de garrafa de vidro da América Latina. Se não, né? do mundo. Acho que é do mundo, hein? É do mundo. E um detalhe que é muito importante considerar aqui, que aumenta o nosso ego, é que não foi a gente que procurou eles. Eles souberam do resultado do primeiro projeto, souberam do resultado do segundo projeto, chegaram em uma empresa, em outro cara que já está acostumado a lidar com projetos e falou, pessoal, cara, eu quero aqueles dois. Gisele, mas como que eles ficaram sabendo desse projeto? Aí que tá, gente. Eu acho que tudo, quem não se comunica, se estrubica. Eu não sei onde tu quer chegar. Quem não é visto não é lembrado. By Evandro? Não. O que aconteceu, gente? Lembra lá que a gente falou? Porque a gente não tá contando toda essa história dos projetos à toa. Lembra que a gente falou do projeto Arte em Vidro? Então, que a gente fez uma formatura? Então, o que aconteceu? Foi esse projeto Arte em Vidro foi uma emenda parlamentar. Mas, então, não tem nada a ver, né? Foi uma emenda parlamentar, veio de um outro recurso. Só que aconteceu, no final a gente quis fazer uma formatura para, né, homenagear os nossos alunos e entregar a certificação e tudo mais. O que a gente fez? Convidamos para essa formatura o pessoal da fabricante, né, de garrafa de vidro. Falamos para eles, olha aqui o que a gente está fazendo com as garrafas de vocês. Convidamos eles para participar da formatura. A gente falou tipo assim, esfregamos na cara deles. Olha, a gente está fazendo o que vocês deveriam fazer. Não seja tão bruto. Não, mas sim, assim, a gente mostrou o nosso trabalho. Olha aqui, de uma coisa que poderia estar sendo jogada no lixo, que é muitas vezes jogado no lixo, porque a gente sabe que a garrafa de vidro ninguém recicla, vamos dizer a verdade, né? Poucos reciclam. Não é que até porque a maioria não recicla, porque assim, o vidro, gente, não tem valor de mercado.
Então, assim, não é os catadores de reciclado não recolhem o vidro. Por quê? Porque não tem valor de mercado. Você tem que juntar tonelada de garrafa. Quanto que vale a tonelada? 1 quilo. 4 centavos o quilo. Então, né? De 4 a 6, vai, menos de 10 centavos o quilo de garrafa. Então não vale a pena, né? Então a gente quis convidar eles para falar, olha que coisa legal que a gente está fazendo com o produto de vocês, né? Depois que é consumido, olha que legal. E foi através disso que eles viram com bons olhos, né? Viu o nosso trabalho, que era um trabalho, como é que eu falo? Trabalho de verdade. De verdade. E são parceiros da gente até hoje, não só em projetos como esse, mas também são clientes nossos. Às vezes eles querem um troféu para homenagear o cara que trabalhou 30 anos aqui com a gente. Eles entram em contato com a gente desenvolve o projeto para eles, cria os troféus ou os brindes, as coisas que eles precisam lá para a empresa deles. Então é bem legal, eles são muito parceiros da gente, né? E aí eles vieram. Aí você pode voltar na história para que eu te atrapalhei. Bicho, eu nem sei. O que eu tava falando? Você tava falando que, tipo, eles apresentaram o pessoal pra gente, escreveram o projeto. Aí o pessoal chegou até a gente e falaram, ó, a fábrica, o cara lá, tá a fim de uma parceria com vocês para vocês executarem um projeto. Eu não cheguei a comentar aqui, não, mas muito antes do primeiro projeto com os deficientes, a gente já tinha executado um pequeno painel com o jovem. Isso lá em 2011, 2012, eu não sei mais, não lembro mais ou menos ao certo. Nessa parte eu não existia ainda, era só o Evan. Mas a gente executou um painel, um pequeno painel, também com pastilha de garrafa de vidro. Então, eles chegaram na gente e falaram, a gente quer, vocês façam, a gente quer dar um dinheiro para vocês, quer patrocinar algum projeto de vocês. O que vocês conseguem me entregar com esse valor? Eita lasqueira. Tipo isso. Daí a gente falou, ó, com esse valor a gente consegue. E aí a gente sentou e montou esse projeto que se intitulou Painel Sustentável. Claro, com todos esses entregáveis que a gente mencionou mais cedo aqui no vídeo, e a gente vai destrinchar praticamente cada um deles no decorrer dos próximos vídeos. Aí, tipo, acho que é bom a gente falar um pouquinho só pincelar as fases, né, os entregáveis que a gente entregou dentro do projeto. Só para ficar registrado, hoje eu tô com a minha colinha, hoje eu não tô avulso, igual das outras vezes não. Os entregáveis foram, a gente já falou aqui no comecinho do vídeo, mas eu vou falar de novo. Foram as atividades com os alunos. Vamos explicar o que é atividade com os alunos, porque às vezes a gente tem mania de falar as coisas e não explicar, porque como a gente está muito dentro do negócio, acha que a pessoa sabe. Que foram essas atividades com alunos? Para começo de conversa, esse projeto foi executado dentro de uma comunidade, né, na zona leste, zona periférica daqui de São Paulo, zona leste. E quais são as oficinas que a gente deu? Nós demos oficinas de Fusen para os alunos e também demos oficinas de foto e vídeo que eles iam aprender a fazer edição de imagem e edição de vídeo. Pode falar. Edição de vídeo. Então, essas eram as oficinas que a gente proporcionou dentro desse projeto, oficina com os alunos. Então, participou jovens, né, de 13 anos para cima até a gente tinha aluno de 50 anos, mais de 50 anos, né? E essas eram as oficinas. Fora isso, a gente deu workshops nas escolas públicas, né, falando falando sobre o ciclo da reciclagem, falando sobre a importância da reciclagem, né? Foi bem legal essas oficinas. Os jovens, a escola que me recebeu, que no caso o Evandro não foi bem legal, porque tipo, eu vi que os jovens estão a fim de aprender, sabe? Eles querem fazer alguma coisa diferente, eles têm consciência da importância da reciclagem. Então a gente deu esses workshops
nas escolas. Que mais? Era isso, né? E ia fechar com o painel. Fechamos com o painel, que era... fechamos com o painel, além das oficinas. Eu não entendi o que você colocou aqui. É porque assim, eu acabei de falar que a gente vai destrinchar nos outros vídeos, a gente já começou. Agora sim, agora que eu tenho o roteiro, eu posso falar. Ah, tá. Você tá comendo bola. Tá de forma rápida. Ou seja, você vai ter que assistir todos os outros vídeos pra ver nos mínimos detalhes. Não tão mínimos assim. Senão, enfim, não é tão mínimos não, mas vocês vão entender certinho como que é trabalhar com projeto. Aqui... É isso, então. É isso? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido o que a gente quis passar para vocês aqui. É fácil trabalhar com projeto? Não, não é fácil. Mas uma coisa eu tenho certeza. Uma vez que você supera o medinho lá no começo, você vai ter um grande reconhecimento lá no final. Porque, bicho, falando em medo, quando eu estava montando os gabaritos, ali eu fiquei com medo. Assim, o medo sempre vai existir. Ele não pode te parar. Bom, enfim, deixa pra falar mais a fundo isso mais pra frente, senão começa a desvairar aqui do roteiro que agora eu tenho. Então tá bom, gente. É isso que a gente tinha pra passar nesse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem os próximos vídeos que a gente vai contar algumas coisas bem legais pra vocês. Talvez agora mesmo no momento que você está terminando isso aqui, o outro já está até no ar, então corre lá, assiste a sequência. E dá uma olhadinha no nosso canal, que a gente tem muita coisa interessante que vale a pena você assistir e mostrar para as outras pessoas também, beleza? Você não tem o próximo episódio, agora eu tenho o próximo episódio. No próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi o painel sustentável, o que realmente ele, desde o comecinho, como que foi, quais foram, enfim, não vou dar muito spoiler não, mas a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo sobre o que realmente foi esse projeto. Nesse vídeo de hoje a gente explicou basicamente de onde que veio a ideia. Você vê que a gente não acordou de um dia e falou, vamos fazer um painel. Não, tudo tem uma história e essa história teve uma evolução. Hoje, a nossa evolução chegou ao ponto de entregar esse painel aí. E tudo começou de quando a gente fez aquela reunião lá na rua, andando aí pelas ruas e falou, vamos viver de projeto? Vamos escrever projeto? Então, gente, o que a gente fala tem poder. Cuidado com as coisas que você anda falando por aí. E como, só pra gente finalizar, que a gente já tentou finalizar aqui umas 13 vezes, o mais importante do que você ter um conhecimento, um bom conhecimento, é você repassar ele. Quando você repassa, você adquire mais. Quando você adquire mais, você repassa mais. Dessa forma, você cria um efeito transformador no seu meio. Falei bonito agora, né? Tem um camarada chamado Schindler, eu não lembro o primeiro nome não, que fala, uma frase dele que eu gosto bastante, estou até pensando em tatuar. Ele fala, quem salva uma vida, salva uma nação. E é com essa frase que a gente termina, para terminar bonito. Valeu, pessoal. Grande abraço. E até mais. Valeu.